Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pronto Atendimento. Este programa que é feito para você, para tirar as suas dúvidas, as suas inquietações, para que você possa participar conosco. Hoje, eu, Júlio Sena, estou aqui com uma dupla que é incrível. Você já conhece, né? De toda quarta-feira, Celina Sobral. Seja bem-vinda, Celina. Olá, você que é incrível. A gente agradece sempre quando você está aqui no Pronto Atendimento de quarta-feira. Tudo bem, Antônio Carlos? Boa tarde. Carlos. Boa tarde a você que está aí na sintonia. Que seja uma tarde tranquila e ótima, abençoada. Boa tarde, Celina. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos nossos companheiros que estão nos vendo e nos ouvindo. Boa tarde a todos. Você que está nos acompanhando, então, para que a gente possa já se conectar com essa espiritualidade que nos acompanha, que vai permitir que esse programa atenda às suas dúvidas, os seus anseios, vamos acompanhar o Antônio Carlos, que fará uma prece e nós vamos acompanhá-lo por aqui. Então vamos nesse momento, elevando nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Vamos mentalizar a imagem do meigo e amado Mestre Jesus. E vamos agradecer ao Pai essa oportunidade bendita que Ele nos concede, que é a oportunidade da vida. Lhe agradecemos, Senhor, pelo amor e pelo carinho que o Senhor dispensa a nós. E lhe pedimos, Pai, permita que nós possamos estar sempre nos lembrando dos ensinamentos do Mestre Jesus e nos dê a força necessária, Senhor, para que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Permita também, Pai, que os amigos espirituais aqui presentes nos envolvam nesse momento, que envolva também aqueles companheiros que estão nos vendo e nos ouvindo, que possam todos receber tudo aquilo que precisam e que nós possamos ser inspirados para que possamos responder as questões da melhor maneira possível, para que possamos passar um lenitivo para aqueles que estão buscando um auxílio e esclarecer aqueles que estão buscando compreensão. Pedimos licença, Pai amado, pedimos licença, Mestre Jesus, pedimos licença, amigos espirituais, para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. E você pode participar do programa Pronto Atendimento de hoje, mandando a sua mensagem para nós. Você pode anotar aí o WhatsApp. O número é o 11 99643 3827. Então salva aí nos contatos do seu celular, número 11 99643 3827. Você também pode ligar para falar conosco através do 0800 979 5011 para mandar a sua pergunta, a sua dúvida que tem a ver com o espiritismo. Mesmo que seja uma dúvida simples, que você ache que é algo que é muito básico, pode mandar para a gente, porque com certeza a sua dúvida vai ajudar muitas pessoas. Nós já temos algumas participações que já nos chegaram aqui por e-mail para o programa de hoje. E vou trazer a primeira delas, que fala sobre Evangelho no Lar. E a questão é a seguinte: a mensagem que nós recebemos é do Marcos, que tem 28 anos, e ele diz: eu tenho o hábito de realizar o Evangelho no Lar semanalmente junto com a minha noiva e um casal de amigos. Fazemos em 2 dias na semana, um na nossa casa, outro na casa deles. Ontem, porém, ao realizar o Evangelho na casa deste amigo, tivemos uma experiência que nunca tinha acontecido e ficamos sem saber se tínhamos feito algo de errado e se as medidas que tomamos foram as melhores. No final do Evangelho, minha noiva foi fazer a prece final, mas quando iniciou, começou a passar mal e me pediu para finalizar. Quando eu tentei fazer a prece, ela se inquietou mais e não conseguia parar de chorar e de se mexer. Eu, vendo a situação, pedi a ela para que mentalizasse Deus e o seu protetor para lhe conduzir a melhorar a situação. E ela, do nada, deu meio que uma risada. Eu sei que isso não era especificamente dela e nos preocupamos, pois nos é instruído que as comunicações devem ser feitas em casa espírita sob a condução de uma pessoa experiente. Fizemos várias orações com a intenção de melhorar e ela, aos poucos, foi se acalmando. Mas não sabemos se isso que aconteceu foi encadeado por algo de errado que fizemos no Evangelho. Gostaríamos de orientação a respeito do que houve e o que podemos fazer para prevenir. Grande abraço e obrigado pela atenção. Nós podemos falar, Celina. Meu querido, que bom que você está aí ligadinho na gente. Não, você não fez nada errado. Muito pelo contrário, fez certinho, né? Pediu para que ela mentalizasse,
Jesus, fizesse oração, saísse da sintonia de quem, na verdade, estava ali presente, fazendo o evangelho com vocês e, de repente, tinha alguma necessidade, algum sentimento interior, independente de ser desencarnado, que não estava tão de acordo ali com o evangelho e se aproximou dela, provavelmente médium. Realmente, as comunicações espirituais devem ser feitas no centro espírita por conta da preparação dos ambientes e etc. Mas foi alguma coisa que teve fora do controle. Então, conversar depois separadamente. O próprio estudo do Evangelho vai ensinando, né, que a gente tem que ter o controle da mediunidade, evitando certas coisas para que não venha ter alguns outros, né, desacertos, até mesmo dentro do lar e dentro da execução do Evangelho. Então, é direitinho a leitura, na sequência, na abertura pedir permissão para que os amigos espirituais estejam ali. Depois de fazer a leitura, discutir o que foi lido, um pequeno trecho, né, não precisa ser muito grande. Depois as vibrações por todos que estão presentes e ausentes. E o encerramento em agradecimento. O estudo é primordial, viu, Marcos? Não tem o que ser feito quando é alguma coisa que foge, né, do controle ali no sentido de energias vibratórias. Mas procurar ver das próximas vezes para que não aconteçam comunicações espirituais no Evangelho no lar. Aproveitando essa mensagem do Marcos, nós recebemos também pelo WhatsApp a mensagem do José Bento, que é de Salesópolis, São Paulo. E ele pergunta assim: eu queria saber se para fazer o evangelho no lar sozinho, precisa se ler em voz alta. E se quando eu quiser parar de fazer, não terá problema. O que a gente pode responder aqui para o José Bento, Antônio Carlos? Olha, José, não é necessário obrigatoriamente fazer o evangelho em voz alta, né? Porque os espíritos também estão acompanhando os nossos pensamentos e aquilo que nós estamos pensando. Algumas pessoas dizem, olha, mas tem uns espíritos que são ainda muito materializados, precisa falar em voz alta para que eles possam ouvir. Olha, realmente tem lógica, né? Tem muitas criaturas que estão muito terra a terra ainda e não conseguem ouvir, assimilar os pensamentos nossos. Agora, tem pessoas que sozinhos, às vezes, não gostam de ler em voz alta. Se você quer ler em voz alta, ótimo, porque eu prefiro ler em voz alta, porque quando eu estou lendo em voz alta, eu gravo melhor aquilo que eu estou estudando, né? Então, às vezes mesmo em casa estudando, estou sempre falando lendo em voz alta. Se você acha que não é bom, ou de repente você faz sozinho, não sei se os seus familiares não gostam ou não querem acompanhar, então para você não querendo incomodá-los, prefere ler em silêncio, né? Não há problema também em ler em silêncio, tá? Faça o que você achar o que é melhor. Se você achar que está incomodando alguém lendo em voz alta, lê em silêncio, não pode ter certeza que a espiritualidade vai dar um jeito dessas criaturas mais terra a terra saber o que você está lendo ali e acompanhar o seu raciocínio, sim. Porque o estudo é para nós. Nós é que estamos fazendo o evangelho lá. Nós estamos estudando para quê? Para que nós nos harmonizemos e para que nós começamos a entender os ensinamentos de Jesus e conhecendo esses ensinamentos, passar a colocá-los em prática. A espiritualidade está junto conosco porque também nos envolve e nos inspira nesse momento. E às vezes alguns companheiros que estão ainda em fase de aprendizado são trazidos por esses amigos espirituais para acompanhar o evangelho no lar junto conosco. Então, quando eles trazem, eles já sabem como agir em determinados momentos. Eles sabem que a pessoa que está fazendo o evangelho está sozinha e lê em silêncio, lê em voz baixa, ou sem falar, vamos dizer assim. Eles vão dar um jeito dessa criatura assimilar alguma coisa do que está sendo lido ali, está sendo estudado. E o ambiente estando harmonizado, essa criatura também será envolvida por essa vibração positiva que você, por exemplo, está emitindo, e ela vai ser beneficiada também. Mas o evangelho no lar é para nós, não é para os espíritos. Então, eu penso dessa forma, seja qual for a forma que nós estivermos fazendo, é correta, porque somos nós que estamos estudando, tá? Perfeito. Obrigado pela sua participação aqui conosco, o José Bento de Salesópolis. A gente recebeu uma mensagem da Ana, ela não colocou aqui de onde que ela é, e ela manda o seguinte: eu gostaria de saber se quando um pai rejeita um bebê que está no ventre, se o Espiritismo pode explicar alguma coisa com relação a isso. Pois perdi o meu bebê e a primeira lembrança que me veio foi quando eu fui dar a notícia para o pai e a primeira coisa foi dizer que eu queria o DNA. E esse pensamento está me doendo muito.
A Ana? Ana. Ana, querida, exatamente. um beijo para você. Você está preocupada no caso dela ter perdido o bebê? Ela perdeu um bebê e ela gostaria de achou saber... que o pai que estava rejeitando... Não tem nada a ver, Ana. Porque se, né, um ser encarnado tivesse esse poder todo de tirar a vida do outro, nossa, como é que a gente ia ter? Porque toda vez que a gente tivesse raiva, né, eu quero que morra, não sei o que, às vezes, né, as pessoas com muita raiva falam isso, aí ia estar muita gente desencarnada. Não é isso não, viu, querida? De repente, esse espírito do bebê tinha um período para ficar na Terra encarnado, tinha alguma coisa de acertos até com a própria mãe, né, no caso, não sei se é você, acho que sim. E o pai, de repente, rejeitar, não sei se realmente rejeitou, se de repente você enxergou dessa forma. Às vezes as pessoas transmitem coisas distorcidas, não é bem aquilo que queria. Você fique em prece, peça para o espírito desse bebê que cumpriu o seu período ali na matéria e entregue nas mãos de Deus o acontecimento, que tudo vem da forma que tem que ser. Perfeito. A gente recebeu também uma participação aqui do José Teixeira Neto. Ele é de Tobias Barreto, Sergipe. Olha que bacana, onde estamos chegando. Ele manda aqui: boa tarde. Anjo da guarda e mentor espiritual são os mesmos, Antônio Carlos? Olha, José, anjo da guarda nós entendemos como o nosso amigo espiritual, que é aquele que está sempre conosco, nos auxiliando. Podemos entender também que é o nosso mentor, porque ele está sempre nos inspirando a fazer as coisas corretas, né? Então ele está constantemente ali trazendo informações e nos envolvendo sempre voltado para o bem. Então podemos também atribuir para eles o nome de mentor. Agora, existem situações onde existe um mentor, por exemplo, uma casa espírita tem o seu mentor espiritual, e aquele mentor é o mentor da instituição e auxilia na organização da instituição. Num trabalho mediúnico, a equipe espiritual também tem um mentor, que é o dirigente daquela reunião. Então, não quer dizer que ele está junto conosco constantemente. Então, vai depender do caso. O meu amigo espiritual, o meu anjo da guarda, eu posso considerá-lo também o meu mentor, porque é ele que está me orientando, é ele que está me instruindo quando eu necessito. Se é um trabalho de equipe, esse mentor ele é o dirigente da equipe. Então, ele vai estar, de certa forma, orientando toda a equipe, mas não vai estar à disposição de um único trabalhador. É a equipe no todo. Não sei se eu consegui ser bem claro, né? Sim, sem dúvida, com certeza. Já estamos começando a receber aquelas mensagens que a gente sempre espera aqui no PA, que é da família PA, né? Da família PA. O pessoal que participa aqui com a gente, manda todo o seu carinho. E a primeira que mandou foi a Flávia de Fortaleza. Flávia. Que manda aqui um boa tarde, queridos. Estou com vocês. Beijos de luz para a Celina e para vocês, meninos. Obrigada, Flávia. Para você também. Que bom que você faz parte da família Essa, PA. com certeza. Que bom. Com certeza. Temos aqui uma pergunta que vem de Serra Grande do Sul, da Bahia. E o nome dele é Ângelo. E olha que bacana. Primeiro, uma notícia que ele nos traz. Estou muito feliz porque coloquei receptor digital e agora assisto a TV Mundo Maior. Nossa, que máximo. Então, está muito nos legal. acompanhando. Parabéns, Ângelo. Bacana, né? Nos acompanhando pela Na parabólica Bahia. digital. E a pergunta dele é a seguinte: sou gay e tenho vontade de ser um palestrante espírita. Posso ter esse objetivo? Lógico. Ângelo, meu querido, nada a ver, pelo amor de Deus. Aí a própria doutrina espírita ensina a aceitarmos todas as coisas, todas as situações, todas as pessoas de coração aberto. Não quer dizer que você seja diferente, não, por favor. Estude, se coloque realmente em condições de fazer o que você almeja, que você gosta. Pelo jeito você tem o interesse realmente de trabalhar com palestra, então precisa estudar. Estudar o tema, estudar o espiritismo, porque às vezes tem imprevisto, tem perguntas. E a gente não pode ficar em maus lençóis. Lógico que você cabe dizer, não, essa daí eu não sei, vou pesquisar. Melhor do que responder errado. Mas se estude, faça o curso que tem aí perto de você, né? Na Bahia deve ter bastante casas Sim. espíritas. E aí depois, quem sabe, você vem aqui em São Paulo também fazer palestra pra gente em Guarulhos? Sem né? dúvida. Boa sorte, Ângelo. Obrigado pela sua participação, Ângelo. E agora nós temos uma ouvinte, que é a dona Zilda, da Zona Norte de São Paulo. Alô? Celina, por favor. Oi, querida. Zilda? Isilda. Ai, isso. Zilda, minha linda. Que prazer falar com você.
Então, eu só liguei para mandar um beijão para você, para o Antônio Carlos e para o Júlio, um abraço. Que bom! Nossa, Desejar feliz. felicidades. Olha, tudo de bom para você. Continua com a gente na rádio e na TV, viu, querida? E eu tenho o sonho de um dia encontrar com você e te abraçar. Tá bom, eu também. Que Deus te abençoe muito, muito. Obrigada de estar com a gente, viu? Tá, de nada, agradeço também. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pela participação, Isilda, da Zona Norte de São Paulo. A gente tem aqui uma outra participação da Simone Dias, de Suzano, faz parte aqui dos nossos amigos do PA, né? A família PA. Boa tarde, queridos Júlio, Antônio Carlos e Doce Celina. Abraços carregados de boas energias. Beijos, Simone, querida, um beijo para você, viu? Um abraço, Simone. Bacana, né? O pessoal Que participando. bom, é a família PA. É a família, eles têm que sempre mandar mensagem, a gente já fica esperando por aqui. Tem uma outra participação que é da Solange, ela é de Suzano, São Paulo. E ela gostaria de saber o seguinte: por que existem relacionamentos de pessoas mais novas com pessoas mais velhas? Isso pode ser um reencontro ou algo assim? Pois se logo no primeiro olhar já se gostaram, e por que essa pessoa entra na sua vida e depois desencarna tão cedo? Aí são duas questões, né? No caso, meu esposo era 15 anos mais novo que eu e, pelo que a gente entendeu aqui, desencarnou cedo. O que nós podemos falar sobre isso, Antônio Carlos? Olha, Solange, é afinidade, né? São espíritos afins que se encontram, nasceram em épocas diferentes, às vezes com diferença de alguns anos, mas a idade não influi no relacionamento, né? Desde que haja o respeito, que haja realmente o amor, né? Porque tem muitos relacionamentos que nós vemos que é por interesse. Esses não têm futuro, vamos dizer assim. Chega um determinado momento, acaba porque acaba o encanto ou acaba o interesse, né? Agora, quando há amor realmente, quando há essa afinidade, os espíritos, como se falou, só no se olhar já se reconhecem e é como se fosse aquela paixão à primeira vista, né? Isso é coisa de outras existências e espíritos afins que se encontram e vêm com esse objetivo de estarem juntos, unidos para, de certa forma, auxiliar alguém ou estarem juntos vencendo as suas dificuldades e todos nós vamos voltar para o mundo espiritual. Então, tem aqueles que vieram para passar por um determinado tempo e outros para um tempo maior. Por exemplo, você falou, talvez a diferença de idade entre você e seu marido não é tão grande. 15 anos não é tão grande, mas houve a necessidade de você vir primeiro, adquirir uma certa experiência. Quando ele veio e vocês se reencontraram, um deve ter ajudado o outro de alguma forma. Ou vieram ambos para se reencontrarem aqui, trazerem filhos, eu não sei se vocês têm filhos, ou seja, ajudar outros espíritos a passarem por situações que têm que passar. Essa diferença de idade, isso pouco importa para o espírito, porque o espírito é imortal, né? Então, 15 anos no mundo espiritual é 15 minutos, ou nem isso, ou 15 segundos, vamos dizer assim. Então, é muito pouco, né? Então, compromissos que foram assumidos no mundo espiritual e cada um ia retornar para casa em determinado momento. Um mais jovem, o outro um pouquinho depois, mas vão se rever novamente no mundo espiritual, né? Então, é compromissos assumidos, viu, Simone? Exatamente. Você pode mandar também a sua participação, se quiser trazer a sua pergunta aqui para o programa. É só mandar para a gente pelo WhatsApp. O número é o 11 99643 3827. Pode ligar também como a Isilda, né, aqui que falou com a Celina, através do 0800 979 5011. E nós estamos ao vivo pelo site da TV Mundo Maior, onde você pode nos acompanhar em áudio e vídeo. E se você clicar ali no vídeo, né, que está aparecendo, você pode mandar a sua participação também. Deixa eu só corrigir aqui, Júlio. Claro. Desculpe, Solange, eu te chamei de Simone. Desculpa, viu? A Simone participou também. Exatamente. E a gente tem aqui alguns amigos nos acompanhando também pelo YouTube. A Flor Miosotes Teixeira disse, amando o programa, gratidão. Deise Mansano, boa tarde, lindezas, beijos. Deise, querida, Oi, tive com ela Deise. ontem no Manhã Boa Nova. Gratidão pelo carinho, viu, minha querida? Nossa querida Deise e o Daniel Rosa de Assis também participando. E ele diz o seguinte, boa tarde, Júlio, Celina, Antônio Carlos. Boa tarde. Aproveitando a oportunidade para lhe parabenizar, Júlio, pela participação tão proveitosa no Congresso Espírita de Uberlândia. Estive lá agora Sim, eu curti lá. nesse final de Depois semana. as fotos.
E também da sua esposa, com tantas dicas e reflexões e melhoria, para sermos melhores cidadãos, seres humanos e espíritas, com todo entusiasmo e bom gosto em tudo que nos ensinaram. Ele é de Goiânia, Goiás. Ah, ele é de Goiânia. Obrigado pelo carinho, Daniel. A gente esteve lá no Congresso Espírita de Uberlândia. Na verdade, foi no Congresso Espírita Leon Denis, que Leon foi em Denis, Uberlândia. sim. Foi muito bacana. Obrigado pelo carinho. Parabéns, Grande viu, abraço. Júlio? Parabéns. A gente tem aqui mais participações pelo WhatsApp. Recebemos uma que é da Luciana. Ela é de Americana, interior de São Paulo. E ela diz o seguinte: a minha dúvida é sobre a data limite prevista por Chico Xavier. Estou confusa porque tem tantos companheiros afirmando que isso é bobagem, que 20 de julho não será um marco de nada, mas como se no Pinga Fogo, o próprio Chico afirmou com todas as letras que vai haver uma transformação ou uma intensificação da transformação. Como que a gente pode entender essa questão que durante toda a semana... Estamos falando disso. Ontem a gente falou no Manhã Boa Nova, né? O tema foi a data de limite. Luciana, querida, eu vou repetir o que eu falei ontem na rádio. O Chico, no Pinga Fogo, nesse programa, né, de mais ou menos, era 1970, por aí, quando falou de 50 anos do homem pisar a Lua, que foi em 69, seria, no caso, exatamente no dia 20/7, que vai ser sábado agora, de 2019, essa transformação já está ocorrendo. E não... É só a gente lembrar do ano 2000, do ano 2012, quando disseram que ia acontecer tantas coisas, tal tudo. Chico não fez uma previsão, ele deu um alerta. Se vocês puxar lá o documentário, você vai ver que ele deu um alerta no sentido de que se a população se encaminhasse para a Terceira Guerra Mundial, e principalmente a guerra nuclear, porque na época estava a antiga União Soviética e os Estados Unidos brigando berrantemente, e ele falando no geral do planeta Terra, que muitas responsabilidades e acontecimentos negativos, tristes e graves, iriam ter a resposta em cima de, lógico, é aquele negócio, né, de quem plantou, é aquele negócio de plantar e colher. Do que se está fazendo, do que se fizer de escolha na nossa vida, é o que vem ao nosso encontro. Essas transformações, Luciana, já estão ocorrendo há bastante tempo. E a gente pode perceber também, desde o início de 2019, muita coisa acontecendo aí, por conta de respostas não só do planeta, né, pela atitude do homem, que a gente fala muito em meio ambiente hoje em dia, e precisa sim do respeito, porque o planeta, para evoluir, os seus habitantes também têm que evoluir, né, tem a sua parte. Data limite, essa transformação talvez mais energética do dia 20, por conta, né, disso tudo que está se falando, não é porque o mundo vai estourar, porque vai acabar. Não, mas principalmente a exigência de transformações interiores nos seres humanos. Então, fica tranquila, continua com seus estudos, com as suas preces, com sua busca de conhecimento, que eu falei ontem também, já pensou se Deus não iria lembrar das mamães grávidas, né, dos idosos, das criancinhas, pronto, iria estourar e acabar o mundo? Jamais. É só a gente pensar na misericórdia divina, na atuação divina em todos os lugares, não só até no planeta Terra, né? Mas fica tranquila com essa data limite, viu, Luciana? Será que esclareceu? Com certeza, de uma maneira muito simples e didática, né? É importante falar sobre esse tema que gera tantas dúvidas. A Valda Moraes, de Tuiutaba, Minas Gerais, manda aqui um boa tarde, paz e luz para todos. Obrigado, Valda, um abraço para você. E aqui o José Bento, que fez aquela questão do Evangelho no Lar, né, falando em voz alta, ele pergunta, ele complementa aqui, ele gostaria de saber se uma vez que se começa a fazer o Evangelho no Lar, se tem problema parar. Deixar de fazer? Deixar de fazer. Olha, José, nós não somos obrigados a fazer nada, vamos ser bem sinceros. A doutrina não impõe nada para nós. O Evangelho, como nós disse, é para nós. Se eu paro, eu estou deixando de assimilar alguma coisa, estou deixando de me auxiliar e auxiliar aqueles que estão junto comigo, mesmo que não participam. Porque quando nós fazemos o Evangelho, nós harmonizamos o nosso lar, nós fluidificamos a água da caixa d'água, ou seja, até a vizinhança recebe esse auxílio também, porque esse fluido ele emana e vai longe, né? Então, o que acontece? A partir do momento que eu começo a estudar, eu começo a perceber as minhas responsabilidades. Agora, por que eu parei? Vamos analisar bem isso. Eu estou com preguiça? Por que eu estou com preguiça se eu gosto disso?
às vezes é envolvimento espiritual para você não fazer, quer dizer, para nós não fazermos, né? Então, às vezes tem aquele companheiro que não é obsessor. Muita gente fala, é um obsessor. Não, às vezes são criaturas que se afinam conosco, mas tem uma outra crença. Por exemplo, se você falar para um evangélico que você é espírita, ele não vai gostar. Mesmo sendo seu amigo, ele vai querer mover você dessa ideia. Vem para a minha igreja porque você está indo para um lugar ruim. Normalmente, alguns, né? Não vamos generalizar, mas alguns pensam dessa forma. E às vezes no mundo espiritual tem algum espírito que tinha uma outra crença e vê com os olhos, outros olhos a doutrina espírita, e quando vê você estudando espiritismo, pode achar que você está fazendo algo que não vai trazer benefícios para você e começa a inculcar na sua cabeça lá algumas ideias para você desistir, para você desanimar. Né? Então, nós precisamos perseverar, sim. O importante é perseverar porque é para o nosso bem. Né? Então, quando nós sabemos que aquilo é para o nosso bem, mesmo que venha aquele pensamento, às vezes, de desânimo, eu estou sozinho, fica chato ficar lendo sozinho. Não é chato, não. Se eu perseverar, vai chegar um momento que eu crio o hábito. Por isso que a gente sempre orienta a fazer no mesmo dia da semana, no mesmo horário, para nós nos condicionarmos. A partir do momento que nós nos condicionamos a fazer o Evangelho, a estudar o Evangelho, nós vamos, o dia que nós não fizermos, nós vamos sentir falta. Porque tudo aquilo que nós fazemos fica diferente. Fica. E tudo aquilo que nós fazemos, que estamos condicionados a fazer, quando nós paramos, nós sentimos falta. Por isso que é bom persistir, para você se condicionar a isso e continuar fazendo. Agora, se você não fizer, também não vai te prejudicar em nada, só que você vai estar deixando de aproveitar e aprender muitas coisas boas para você. Então é importante criar esse hábito, né? O hábito, essa repetição, bacana. Quero fazer aqui trazer uma mensagem super bacana que nós recebemos, que é do Adriano Leandro, de Ipuã, São Paulo. E olha que legal que ele compartilhou com a gente. Desejo a todos uma bela e abençoada tarde. Eu gostaria também de compartilhar minha felicidade com todos vocês, pois passei no vestibular da FATEC para o curso de Gestão da Produção Industrial, que depois que comecei a ler os livros espíritas e assistir a TV Mundo Maior, minha vida mudou para melhor. Olha que bacana. Bom, né? Muito legal. Parabéns, Adriano. Parabéns. Nossa, olha, tudo de bom para você. Vai em frente. Não desiste, dá o seu melhor e tamo junto também. Que bacana, né? Obrigado por Muito compartilhar, legal. Adriano. E a gente sempre convida para que você faça parte dessa família da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, através do Clube Amigos da Boa Nova, né? Temos a família PA, temos a família do clube também, que é o que mantém toda essa estrutura que leva não só até o Adriano, mas a todo mundo no planeta inteiro esses conteúdos do Espiritismo. Se você ainda não faz parte da família, é muito simples. Você vai ligar lá no 0800 12 18 38 ou acessar amigosdaboanova.com.br para que você faça parte deste clube. Vai ser muito bem atendido. Eu já liguei no clube, já falei com o pessoal lá e é super bacana, são super atenciosos, todas as meninas, o Felipe também. A gente sempre diferencia, né? Então você pode participar com a gente e, assim como o Adriano, receber todo esse conteúdo espírita aí na sua casa. Obrigado, Adriano, pela sua mensagem. A gente tem aqui uma pergunta da Miriam, que é da cidade de Franca. Tenho 49 anos e, como médium, já trabalhei muitos anos em reuniões mediúnicas. Atualmente, pelo trabalho do meu marido, mudamos de cidade com certa frequência. E por esse fator, minha participação nas casas espíritas destina-se a grupos de estudo. No momento, eu não quero participar de trabalhos mediúnicos, mas eu recebo críticas de amigos que dizem que é ruim para mim não participar das reuniões mediúnicas. Eu não penso assim. Para mim, a mediunidade é todo dia, toda hora. De nada adianta fazer por obrigação. Irei quando sentir em meu coração. Estou errada? Obrigada. Miriam, querida, de novo a gente vai dizer que não está errado. Você tem que fazer o que o seu coração mandar. E veja bem, tem várias formas de você vivenciar o Espiritismo, estudar o Espiritismo, até, né, com a gente aqui, até pela internet, até com a leitura dos livros em casa e etc. E você, toda hora mudando de cidade, realmente fica energia diferente para um trabalho espiritual, que geralmente o trabalho mediúnico precisa de uma certa frequência, uma certa
um certo tempo para que esteja junto ali, afinizando energias. Então, faz direitinho o seu estudo, faz o que o seu coração mandar. E você falou muito bem, não adianta a gente estudar, não colocar nada em prática. Exatamente. Não é? O evangelho, a vivência do espiritismo é no dia a dia, é no como lidar com as pessoas, é como lidar com as situações que vêm ao nosso encontro. Então, continue em prece, nós estamos vibrando por todos vocês aí que estão mandando mensagem para a gente. E trazendo mais participações por todo o Brasil. A gente recebeu aqui a mensagem do Eliomar, que é da cidade de Urupá, estado de Rondônia. Olha que bacana. Que legal. E ele disse assim aqui: assisto sempre o Pronto Atendimento, programa esclarecedor. Gratidão a vocês. Olha, um beijão para o Eliomar. Que bacana, né? Nossa, lá que bom. de Urupá, Rondônia. Que bom, hein? E continuando aquele tema, aquele papo que a gente está trazendo aqui durante a semana da Data Limite, a Georgiana de Juazeiro do Norte, Ceará, também mandou a sua participação. Ela também é da família Também PA, é família desde PA. o início do PA. Essa aqui já é família Já é PA família. dos primeiros, né? Sim. E ela diz aqui: tudo bem, meus anjos de luz? E esse gelo na barriga que a gente está sentindo com relação à data limite? Quanto mais se lê, mais dúvidas pairam. O que a gente poderia falar, Antônio Carlos, sobre isso? Tem sensações por causa dessa data limite? Aquelas pessoas impressionáveis têm sensações, elas ficam impressionadas com o que, né, está chegando. Agora, nós temos que ter, se nós tivermos o bom senso, nós vamos entender o seguinte: nós somos espíritos imortais, que o mundo se exploda. Nós não vamos morrer. Nós continuamos vivos no mundo espiritual, então não há para que ter receio. E a Celina já explicou muito bem o porquê dessas interpretações errôneas, que são interpretações, tá? Chico falou de uma forma, e as pessoas já começam a interpretar de várias formas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Acabar, os espíritos falam, um dia, daqui a centenas de milênios, pode ser que a Terra acabe. Mas até lá nós já estamos em mundos mais evoluídos e não estamos nem lembrando mais do planeta Terra também, né? Então não precisa ter receio, Georgiana. É uma coisa que impossível de acontecer nos dias atuais. Uma coisa que eu li que achei muito interessante é que uma das colocações que fizeram, né? Olha, se estoura uma guerra mundial, o pessoal lá do sul, né? Nós estamos no sul, do norte, vão ter muitos problemas, então vão, por exemplo, a Europa poderá se destruir e haverá muita imigração para o pessoal do sul, para o mundo aqui, para a região sul, né? E haverá muita gente vindo, então, por exemplo, alguns disseram, interpretação que tiveram também, né? Que aí o Brasil seria dividido em vários setores, seriam vários países dentro do Brasil, né? Porque viriam muitas pessoas de fora. Não precisa nem acabar o mundo. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, as pessoas refugiados indo para tudo quanto é lado, né? É verdade. Então, é uma coisa que acontece naturalmente, a gente nem percebe. É isso que Chico quis dizer. As coisas ruins, se elas se acontecerem, vai prejudicar muitas pessoas. Mas, em compensação, nós temos condições de auxiliar também. Muitos terão condições de auxiliar. Então, o bem está sempre acima das coisas ruins, né? Então, entender que Chico não falou que ia acabar o mundo. Poderá haver uma transformação? Isso nós já sabemos que vai haver a transformação do planeta. E talvez haja mais uma aglomeração de pessoas para que nós possamos nos amar mais, porque é muito fácil eu amar aquele que está lá do outro lado do mundo. Duro eu amar quando está do meu lado aqui. Então, às vezes a gente se aproxima para aprender a se amar, né? Principalmente quando é dentro de casa. Hoje você está perto da gente, eu quero aprender a amar, gente. Pra gente se amar. E a gente idem. E a família PA também, por isso que eles estão perto. Por isso que a gente está tudo junto. Todo mundo conectado. Bacana. A gente tem aqui outras participações para você que está mandando pelo WhatsApp. Pode mandar aí. Coloque nosso número nos seus contatos, que é o 11 99643 3827. Olha que bacana, um complemento à pergunta que nós recebemos sobre o espírito protetor, ou mentor, né? E o nosso amigo espiritual, enfim, anjo da guarda, né? Na verdade, agora veio do Fernando, que é de São Carlos, complementando, então. Ele diz aqui: eu ouvi um áudio da senhora Terezinha de Oliveira, do Centro Allan Kardec, em que ela fala que o nosso protetor é um espírito amigo sem muitos conhecimentos. O mentor já tem uma condição de orientação e temos conosco o nosso guia espiritual, que já tem conhecimentos mais apurados para nos guiar. Como que a gente pode entender isso? Isso, mas isso, vai de né? encontro o que o Antônio Carlos falou, sim. Porque esse amigo espiritual,
como é o nome? Fernando, né? Fernando, esse amigo espiritual é uma criatura que tem afinidade conosco, que não tem uma evolução tão grande. O nosso anjo da guarda é um espírito muito, muito mais evoluído do que nós. Então, talvez você está confundindo aí. Amigo espiritual pode ser aquele parente desencarnado que adquire uma certa condições, é permitido que eles venham nos auxiliar, mas eles têm algumas deficiências ainda a vencerem. Tá? Então eles vão ser orientados pelo nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda. Não sei se você está entendendo. Amigos espirituais, nós temos muitas pessoas criaturas desencarnadas que se afinam conosco e estão tentando nos ajudar. Mas muitas vezes eles também traz algumas tendências e podem se equivocar. Aí o nosso amigo espiritual vai estar orientando. Não é dessa forma, é assim, para que ele possa nos orientar corretamente. Amigo espiritual é aquele do dia a dia. O nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, é aquele que está constantemente conosco desde antes de nós reencarnarmos. Está sempre conosco, né? Então, talvez você tenha confundido nessa interpretação, tá? Exatamente, acho que agora ficou bem esclarecido. E tem lá no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médios também. E Terezinha de Oliveira, sempre Terezinha de Oliveira, querida, né? Obrigada pelo acréscimo aí, viu, Fernando? Muito obrigado, Fernando. Recebemos aqui um boa tarde do meu xará, o Júlio, que mora em Frei Miguelinho, interior de Pernambuco. Programa muito esclarecedor, muito obrigado. Um abraço para você. Hoje os meninos estão em peso, né? Você viu? O pessoal está participando. Só porque acho que foi anteontem que foi dia do homem? Foi, acho que foi segunda-feira. Não é todo dia? Você que todo dia. Aí os meninos estão em peso aí, ó. Parabéns para todos os homens. Parabéns, então. A gente tem aqui a participação, agora da Maria Cristina e Fernandinho, de Mogi das Maria Cruzes. Cristina, querida. Ela manda aqui, boa tarde, amigos do PA. Essa semana estive no cemitério para levar flores para minha mãe. Quando eu estava entrando, vi um homem vindo na mesma direção. Ele entrou num corredor e desapareceu. Isso tem algum significado? Saudades, querida Celina. Abraços a todos. Maria Cristina também é da família PA. PA. É, bem antigamente, do início do programa. Minha querida, saudade de você, viu? Precisamos nos encontrar aí pelas palestras da vida. Um beijo para o Fernando, também um querido. Então, com certeza você teve uma vidência, né? Ainda mais dentro do ambiente, dos corpos lá desencarnados. Não se preocupe, não se impressione com isso não, viu? E você levando flor para sua mãe, é importante, Cris, querida, que você saiba que o espírito dela não está lá. Você já estuda bastante tempo com a gente. Uma vez eu vi você falando de depressão na rádio, que eu fiquei assim, amando, levando para minhas palestras muitas colocações suas. Então, eu sei, Cris, que você tem bastante conhecimento, que você frequenta casas espíritas aí em Mogi. Então, faça suas preces, faça suas orações para sua mamãe. Nós também, aqui da rádio, da TV, estamos sempre em vibrações por todos que estão ligados a nós e até os que não estão. Então, sua mãezinha está nessas nossas preces, nessas nossas vibrações, sim. Então, se fortalece também, viu, Cris, nas suas orações para ela, para que ela possa seguir o caminho dela e não ficar sofrendo lá do outro lado. Você levar flores é bom, tudo bem, é um ato de carinho seu, mas é importante você saber que o espírito dela já deve estar em tratamento, já deve estar, de repente, até de uma outra forma que a gente não sabe com certeza, mas que ela não fica presa não ao corpo de carne, porque já tem também um certo conhecimento por conta das suas preces e das suas orações. Sem dúvida. A Rosimeire de Jesus Barbosa, ela é de Tobias Barreto, Sergipe. Olha, mais uma pessoa de Tobias Barreto. Ela diz aqui, boa tarde. No caso da loucura, é o espírito que já traz essa patologia com ele? Sim, o problema está na mente. Quem é a mente? É o espírito, né? Lógico que o corpo também ele influencia muito. Às vezes uma deficiência no cérebro causa algumas situações onde a criatura não tem certo domínio. Por exemplo, o deficiente mental, como nós falamos, intelectual, né? Sim. Deficiente intelectual é uma deficiência no cérebro e a criatura não tem condições de manifestar. A loucura é uma coisa muito mais grave ainda, onde a pessoa às vezes está lúcida e faz coisas que nem ela às vezes imagina que poderia fazer, né? Vê coisas, imagina, inventa coisas, né? Porque muita gente confunde a loucura com a deficiência mental. Não, o deficiente mental, ele não tem controle sobre o corpo, às vezes, ele não tem como concatenar as ideias, né? É uma criança, eternamente uma criança.
O louco, ele já é diferente, é aquela criatura, às vezes, que comete agressividade, que é agressiva, aquela pessoa que age normalmente e, de repente, começa a fazer coisas que ninguém entende. Isso pode estar no espírito, sim, né? E muitas das vezes, não é nem loucura, muitas vezes é uma obsessão. É um espírito obsessor que está dominando aquela criatura e fazendo com que ela cometa alguns atos que ela mesma não faria normalmente, né? Então, atos agressivos, às vezes, ofende a honra das pessoas, fala que está vendo determinadas coisas, e às vezes tudo isso o que é? Um processo obsessivo. Os espíritos falam que em manicômios, muitas criaturas que estão ali são obsedados e não são loucos, né? E a loucura é coisa do espírito que teve vivências muito erradas no passado, está muito desarmonizado, muito desequilibrado, e Deus permite que elas reencarnem em um corpo para poder aos poucos estar superando essa loucura, essa desarmonia, esse desequilíbrio que ela traz. E ela acaba cometendo algumas coisas e acaba prejudicando até outras pessoas também, ou a si mesmo, né? E às vezes precisa ser contida realmente para não fazer muitas coisas erradas. Eu não sei se eu fui claro. Foi, certamente foi sim. A gente recebeu aqui mais uma participação de Mogi das Cruzes, da Renata Rabelo. E ela diz o seguinte: boa tarde, queridos amigos do PA. Meu pai desencarnou há 3 anos. Meu irmão há 3 anos vive da pensão da minha mãe. Desperdiça seus talentos. Ele tem saúde e uma profissão. Minha mãe fica triste com essa situação, assim como eu sinto o desgosto do meu pai no plano superior. Como posso aceitar essa situação? Sei que cada um está na sua evolução, mas acho injusto, já que ele tem tudo para evoluir. Ela acha injusto o irmão viver da pensão do pai? Isso, e desperdiçar os seus talentos, já que ele tem saúde e tem uma profissão. Renata, querida, um beijo para você e para todo o pessoal de Mogi novamente. Veja bem, a gente não tem como mexer no livre-arbítrio do outro, não é? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Que bom que você pensa que ele poderia melhorar, que você joga essa energia positiva em cima do seu irmão, né? Então, de repente, quem sabe, você dando exemplos, você conversando muito gentilmente, ele vai devagarinho modificando, né? Não só atitudes como forma de pensar e de agir. E quanto ao seu pai, a gente insiste nas preces, que é a única comunicação que a gente tem com quem já voltou para casa, né? Para o mundo espiritual. Não sei se você disse ali que tinha uma certa desavença, alguma coisa em relação... Não, né? Isso não. Não, então ele que já foi embora há 3 anos, voltou para casa realmente, que ele receba também energias positivas sua e de toda a família e nossa, e que você converse de vez em quando com seu irmão, porque não dá para obrigar, ainda mais você sendo irmã. Às vezes parece que aquele negócio santo de casa não faz milagre. Exatamente. Se você falar, então você tem que ser muito jeitosa e com exemplos, ou de repente pedindo para alguém que ele goste, que ele aceite bastante, e falando também de mansinho para certas mudanças de atitude. Perfeito. E olha que interessante, quando a gente traz aqui alguma questão, né, e às vezes eu comento isso, mesmo que seja uma questão básica, pode ajudar mais pessoas. A Dani Royce, ela mandou aqui: oi pessoal, maravilha, vocês acabaram de esclarecer uma dúvida sobre amigo espiritual e anjo protetor. Muito obrigada, vocês são maravilhosos, grande abraço. Olha que bacana, legal, a Dani, né? participando. A Dani participando aqui com a gente. Tem uma pergunta da Luciana, de Sorocaba, que ela diz: boa tarde, meu esposo anda com uma depressão há muitos anos. Não possui pensamentos suicidas, mas está procrastinando em não sair para buscar um emprego, por exemplo. Ele é muito inteligente, tudo que ele planeja fazer ele consegue, mas nos últimos 9 anos está infeliz com sua vida profissional. Fazemos evangelho no lar todos os dias e sinto um peso enorme em nossa casa. O que a gente poderia falar para ela, Antônio Carlos, para a Luciana de Sorocaba? Luciana, é preocupante, né? Se ele está se entregando, assim, é tentar motivá-lo para que ele continue buscando. Você falou que ele não consegue arrumar emprego, seria isso? Ou está sem emprego, coisa assim. Motivá-lo e mostrar para ele: olha, não é só você, né? Ela falou que ele está sem emprego, né, Júlio? Ou a impressão minha, né? Então, não é só você, porque o Brasil está passando por uma situação muito difícil. São 13 milhões de desempregados, né? Então, está motivando para que ele possa, assim, se animar a fazer algumas coisas. Você fala, ele é inteligente, então, de repente, mesmo fora da função da profissão dele, ele pode fazer outras coisas para poder estar se ocupando e não estar dando vazão a pensamentos negativos, né? Porque se a pessoa fica muito retirada, se ela se isola,
por causa dos seus problemas, ela vai ficar sempre pensando nesses problemas. E a tendência é ela ir cada vez mais se entregando. Isso não é bom. Então, é motivá-lo bastante. Eu não sei, você falou em depressão, mas não sei se foi constatado se ele tem algum problema depressivo. Se tiver, é bom procurar um médico também, tomar os medicamentos que são necessários nessa problema de enfermidade, né? Porque ele precisa, o depressivo precisa tomar remédio, sim. As pessoas falam, mas eu não preciso. Todas as pessoas que passam por essa situação precisam, porque é um problema no cérebro e que precisa de uma certa glândula fornecer determinados. Eu não sei essas expressões que fala, né? Mas é bom procurar um médico e estar motivando ele a orar bastante, fazer bastante prece. Então, de repente, se ele está muito parado em casa, vamos sair, vamos num centro, assistir uma palestra, ou se ele não vai em centro, vai na igreja, vamos numa igreja, fazer ele se movimentar e se ocupar, não ficar só pensando nos problemas. Se a gente parar para pensar só nos problemas, realmente a gente se entrega, porque está muito difícil as coisas mesmo, né? Então, é motivar ele, mostrar para ele que tudo passar, como dizia o Chico, tudo passa. E essa situação difícil também vai passar, né? Certamente. Bacana. Quero agradecer a todos vocês que participaram. O programa já chegou ao final. Nós passou que agradecemos. rápido. Pois é, Muito vou obrigado, hoje, né? Celina. Obrigada a você de estar aqui com a gente. Obrigada, Antônio Carlos. um Obrigada a prazer. você que ficou aí na sintonia, tendo paciência com a gente. A quarta-feira não vai ter pronto atendimento? Quarta-feira tem. Tem, né? Vai ter aquela programação especial, vai mas ser especial, mas estaremos aqui. Então, nós estaremos juntos na quarta-feira que vem. Um grande abraço. Uma boa semana a todos, um beijo no coração de todos. Até a próxima. Muito obrigado pela sua participação. Que você tenha uma excelente semana e fiquem com Deus.